bem-vindo e bem-vinde ao segundo episódio de Criativos da Quebrada. Eu sou Gisele Alexandre e essa é uma série especial do podcast Manda Notícias. Aqui a gente vai falar sobre economia criativa, que pra gente que é da quebrada é muito mais do que um setor. É uma forma de resistir e existir. É quando a gente faz a cultura se tornar sustento, quando a gente faz a ideia se tornar negócio e, consequentemente, a periferia vira referência. Nessa série, a gente vai trazer convidados que empreendem na música, na gastronomia, no entretenimento, no teatro, enfim, várias coisas. E eles vão contar pra gente sobre desafios, as estratégias que fazem eles continuarem seguindo em frente e fazendo a arte deles acontecer. Como você já sabe, eu não tô sozinha nesse podcast, tô com a Carol Rosa. Tudo bem, Carol? Tudo certo. Pronta e completamente ansiosa para essa troca. Carol, vamos começar com dados nesse episódio? Antes de trazer os convidados, sobre o que a gente vai falar e quais dados você tem aí para contar para a gente sobre esse setor? Bom, vamos nessa. Sobre o setor, né, especialmente nas artes e na produção cultural, segundo dados oficiais, o setor movimenta aí mais de 230 bilhões de reais por ano e emprega 7,8 milhões de pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Cultura. Isso representa 7% dos empregos formais no nosso país. Em 2023, o emprego criativo cresceu aí 4%, o dobro da média nacional, com remuneração média de R$ 4,5 mil, bem acima dos 3 mil da economia global. O setor representa 3,11% do PIB e vem crescendo acima da média nacional desde 2012. Caramba, hein? Quantos números, né? E às vezes a gente nem imagina, né, a importância que a cultura tem para a economia do país. A gente tem a nossa especialista, a Fabiana Ivo, que vai trazer também algumas informações sobre o que é essa economia criativa. Quais são as atividades que estão incluídas nesse setor? Fala aí, Fabi. A economia criativa no Brasil hoje gera cerca de 3% do PIB. Sabe o que é isso? É mais do que a indústria farmacêutica gera dentro do país. Essa economia criativa está dentro das favelas, das quebradas, está desenvolvendo hoje economicamente as mães solos, está dentro da pretitude. Então, como não dizer que a economia criativa envolve diretamente o processo econômico de um país? Está dentro dos grandes eventos e dos pequenos eventos de quebrada. Então, esse recurso financeiro gera riqueza, gera desenvolvimento local. Então, a economia criativa faz parte hoje desse processo grande e econômico brasileiro. Agora sim, vamos começar apresentando os nossos convidados. Hoje a gente vai falar sobre artes cênicas e literatura. É isso, Carol? Conta aí quem está com a gente. Exatamente isso, Gi. É um outro segmento, né, como a gente vem falando aqui, da economia criativa. E para esse papo a gente convidou, assim, 3 convidados essenciais e que são referências para a gente aqui na Zona Sul de São Paulo, que é o Ademir de Almeida, que é doutorando em artes cênicas pela USP, pela ECA USP, e integrante da Brava Companhia, grupo teatral da periferia aqui da Zona Sul, onde atua, dirige, escreve e ministra oficinas. Colabora também com a Companhia do Latão e com o grupo Lugar de Ser Qualquer, de Araçatuba, São Paulo. Como pesquisador, integra o projeto de implantação do Centro de Memória do Teatro de Arena. É autor da dissertação A Cena Ativista do Teatro, Núcleo Independente, durante a década de 1970 e co-organizador do Caderno de Erros, publicação da Brava Companhia. Entre seus trabalhos mais recentes estão Sapo, A História Não É Sobre Ele, de 2024, Escritos Negros Modernistas, de 2022, Terra de Matadouros, de 2022 e Estudos sobre a Padaria, de 2021. Seja muito bem-vindo, Ademir. Também com a gente tem Juscelino Júnior, que é jornalista, produtor cultural, mestre e doutorando em Mudança Social e Participação Política da EASH USP, onde escreve sobre o Islã da Guilhermina e o Islã interescolar, diretor editorial da Dandara Editora, militante da Ação Negra. Seja muito bem-vinda, Juninho. E, bom, também com a gente, Suzy Soares, que
que nasceu aqui na Zona Sul de São Paulo, bairro onde construiu aí boa parte da sua história e da sua vida. Ela é formada em letras e foi professora da rede pública por 8 anos. É produtora cultural há mais de 20 anos, junto com seu companheiro Binho, onde criaram o famosíssimo, referência para nós, Sarau do Binho, um dos percussores do Sarau das periferias da Zona Sul. É curadora e produtora da Feliz, Feira Literária da Zona Sul, que acontece há 11 anos. Seja muito bem-vinda, Suzy. Eita, que esse papo vai ser bom, hein? Quantas referências temos aqui. Bom, bem-vindos, muito obrigada por toparem estar aqui com a gente nessa nova jornada, nesse novo projeto aí, que a gente tem o desafio de entender também o que é esse tal desse empreendedorismo, que a gente tanto ouve falar, e nessa tal economia criativa, né? Que colocaram a criatividade dentro da economia. Queria entender com vocês também como é que vocês enxergam isso. Para começar, queria que vocês se apresentassem, né? Assim, a partir do que vocês acharem importante, e trouxessem a perspectiva de vocês sobre esse empreendedorismo. Como vocês são empreendedores na Quebrada? No que vocês empreendem? Quem quer começar? Suzy começa? A rainha? Bom, boa noite, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, com esses dois parceiros aqui de longa data também. Eu trabalho com produção cultural já tem um tempo aí, na verdade eu fui meio empurrada para essa área, não foi uma coisa que eu busquei na minha vida, ser produtora cultural, aconteceu por necessidade, basicamente, porque eu era uma dona de um bar na periferia que fazia pastel, atendia balcão e a gente tinha uma atividade cultural no bar que a gente começou já tem 24 anos, mais ou menos, o Sarau do Binho. Mas eu, no bar, eu era a cozinheira, eu era a pessoa que fazia compras, a pessoa que fazia tudo. O pessoal fala o pastel do Binho, né? Nunca o Binho fez um pastel. A fama ficou para ele. Então, o pastel, quem fazia era eu, depois eu fui ensinando outras pessoas, né? E aí, quando o nosso bar fechou, eu fiquei muito assustada, porque eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, com as minhas contas a pagar. Isso eu herdei dos meus pais, então, para mim, não cabia ficar desempregada. Na época, eu estava dando aula no Estado, ganhando uma fortuna. Aí eu fiquei assim, eu fico entre a fortuna da escola ou eu vou ter que procurar outra coisa, né? Então, quando o bar fechou, houve uma mobilização muito grande, porque o bar foi fechado pela Prefeitura de São Paulo na época. Nós tomamos multas porque não tínhamos alvará de funcionamento, num país que não tem alvará de funcionamento, né? E aí nós tivemos que fechar esse bar, né? E a partir dali eu falei, e agora o que nós vamos fazer? Né? Poderia estar vivendo da fortuna da escola, mas eu queria uma coisa mais emocionante, né? Então, nós começamos a fazer o sarau em espaços culturais que pudessem nos remunerar, né? Então, a primeira vez que a gente se apresentou foi num SESC, a convite da Mônica, que hoje está no SESC Campo Limpo, uma amiga querida. Então, ali a gente começou e eu falei, puxa, então é possível a gente transformar isso em dinheiro, né? Porque até então era só, a gente fazia por amor, né? E era muito bom naquele tempo, né, Ademir? Era muito melhor que agora, eu acho. Porque enquanto o dinheiro não entrou, a gente tinha um outro olhar sobre o nosso trabalho, era pela arte mesmo, né? Pelo menos lá no sarau, a gente não tinha essa pretensão. Porque a gente tinha o bar e o sarau era só uma cereja no bolo ali, né? Então, quando nós fechamos o bar, eu falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí surgiu essa oportunidade de ir para o SESC, e aí eu falei, será que a gente consegue ir para outros lugares? Então, a gente começou a trabalhar com o sarau, fazer com que o sarau também fosse uma fonte de renda.
Foi um período onde não tínhamos conhecimento de editais, não tínhamos CNPJ, quase ninguém tinha. Sim. A gente foi conhecendo e aprendendo a lidar com isso, se apropriando, né, entendendo que a gente tinha direito a isso também, né, porque a gente nem tinha ideia de que existiam editais na área da cultura, a gente não sabia como lidar com isso. Então, a gente foi aprendendo, né? E hoje, depois de 20 e poucos anos, a gente já aprendeu uma boa parte do caminho, tem muitas pedras nesse caminho, mas estamos aí nessa luta, né? E não é fácil, mas a gente está seguindo. Boa. Então você já era uma empreendedora, né? Você só mudou de ramo. Exatamente. Saiu do pastel e foi pro sarau. Exatamente. Entendi. Saí do pastel, fui pro sarau. Era o pior pastel de São Paulo, que era a nossa propaganda, né? Nós fazemos o pior pastel de São Paulo, a pior cerveja e temos o pior atendimento. E as pessoas iam para conferir isso, né? Chamava atenção as ideias malucas que o Binho tinha, né? Então, éramos empreendedores, sempre fomos, né? Entendi. E vocês? Quem quer falar? Quer falar, Juninho? O que você entende, né, nessa perspectiva de empreendedorismo e como você se inclui nisso? Bom, primeiro, super honrado, agradecido pelo convite, estar aqui nesse papo com vocês. Sou um admirador do trabalho do Manda Notícias. E, bom, eu sou um oriundo aqui da região, a extensão da Zona Sul aqui do Capão Redondo, né? Sou do Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes, né? Que é basicamente uma extensão. O Capão Redondo está mais perto do que o centro de Embu, né? Isso. Então, minha referência de centro é o Capão Redondo, né? E eu tenho uma trajetória de atuação no movimento social, no movimento negro, no movimento político. Então, a atividade cultural ela veio de uma forma muito orgânica, muito nessa linha que a Suzy trouxe, de militância, de ativismo, de pensar a cultura como um elemento ali de conscientização, de transformação social. Pensar a cultura como uma possibilidade, né, de negócio ou de geração de renda, de empreender, é algo muito recente na minha trajetória. E ela se deu a partir... Obviamente que mesmo lá atrás, né, a gente foi ponto de cultura, tinha toda uma mobilização em torno disso, mas não tinha uma perspectiva de viver disso, né? Era muito ali mobilizar o recurso para manter o espaço aberto, para as coisas acontecerem ali, mas não necessariamente como uma perspectiva de sobreviver daquilo, né? Mas mais recente, a partir um pouco antes da pandemia, né? Eu tinha, eu costumo dizer que a minha montagem da editora tem mais a ver com as minhas frustrações que com os meus sonhos, né? Então, um momento ali que eu precisava me reinventar na vida, né? Altos e baixos, né? Os ciclos da vida. Então, eu estava vivendo um momento de um certo fim de ciclo, né? Das atuações políticas, sociais que eu realizava. E precisava me reinventar naquele momento e buscar alternativas de sobrevivência. E, dentre elas, foi voltar a estudar. Então, a velha ideia de talvez prestar um concurso, né, ser professor universitário. Então, voltei a estudar. Então, fui para o mestrado, doutorado. E nesse processo também de reinvenção, a gente teve uma mudança muito significativa nas periferias do Brasil nesses últimos anos, a partir de uma luta que o movimento negro empreendeu, que vários movimentos sociais empreenderam, que foi a luta pelas cotas na universidade. E as cotas na universidade, né, a chegada de pessoas negras, de pessoas periféricas na universidade, ela reconfigurou a própria universidade. Então, porque ela começou a gerar demandas que até então, né? Então, aquilo que a gente sempre foi o objeto de pesquisa, né, dentro das universidades, a gente passa a ser sujeito, né, e começa a pensar, ser um
pensante e produtor de conhecimento dentro desses espaços. Isso gera um conflito, né? Sim. E uma necessidade de uma produção, de dar vazão a uma nova produção intelectual a partir das periferias. Então, a partir disso que surge a ideia de construir uma editora, primeiro sabendo que não estava inventando a roda, porque é isso, todo o movimento de saraus periféricos, ou mesmo lá atrás, a imprensa negra, enfim, a experiência de produzir conhecimento a partir, né, do livro, do jornal, da revista, não era uma novidade, mas havia um novo cenário onde havia uma demanda por uma produção, uma produção a partir essa produção mais científica, digamos assim, mais acadêmica, né? Então a Dandara Editora, ela nasce dessa perspectiva, né, de ser uma editora da batalha das ideias, ou seja, para fortalecer essas novas gerações de intelectuais que acessaram a universidade, resgatando intelectuais que foram pouco visitados e visibilizados nos seus momentos e contextos sociais. E aí a gente começa a construir esse projeto da Dandara Editora, que está indo para o seu 6º ano, e depois já falei demais aqui, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Boa. Legal. E você, Ademir, conta pra gente como é que você se insere aí nesse empreendedorismo criativo. Tá. Eu sou Ademir, sou nascido aqui no Jardim Ângela, pertinho daqui, inclusive. Meus pais moravam ali pertinho da Paróquia Santos Mártires, quando eu nasci, em 1973. Depois a gente se mudou ali para a região do Jardim Margarida, Vila Remo, pertinho também. Foi ali que eu cresci, minha adolescência toda foi lá. E aí pensando, e para entrar nesse tema do empreendedorismo, acho que começou ali, na adolescência, o primeiro impulso. Que para mim o lance de empreender, na verdade, para a gente que é morador de periferia, é tentar dar um jeito de resolver seus problemas, né? E o problema principal, geralmente, é você pagar seus boletos, pagar suas contas. E na adolescência, um problema que a gente tinha lá, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, era se divertir. Você morando numa região periférica, que era bem diferente, né? Pensa, anos 80, vai. Na virada para os 90, ele era bem diferente do que é hoje. Bem diferente. Hoje a gente até tem alguns picos aí que a gente pode se encontrar, se divertir, dançar, fazer alguma coisa ligada à arte e cultura, mas naquele tempo era bem mais escasso. E quando a gente queria se divertir, eu e meus amigos, a gente precisava pegar um ônibus, né? Arrumar o dinheiro da passagem do ônibus, atravessar a ponte, ir lá para a cidade, como dizia minha mãe, né? Vamos para a cidade era Santo Amaro. O centro, eu nem sei o que era tipo um outro país, né? Porque se a cidade era Santo Amaro. Então, a gente tinha que pegar um ônibus e eu lembro que a gente frequentava alguns lugares ali em Moema, umas danceterias que tinham na época ali perto do shopping. E era para lá que a gente ia, mas com muita dificuldade. Você tinha que arrumar a grana do ônibus, arrumar a grana para entrar no lugar e arrumar a grana para tomar um Guaraná lá, né? Cipan. Às vezes você ia só com a grana para entrar, não tomava nada. Só água. Você tinha um amigo promotor que te botava lá dentro. Tinha sou dessa época também. Eu frequentava essa mesma balada aí. Né? Tinha isso. Tinha isso. Ouvi programa no rádio, que as danceterias faziam programa no rádio, era engraçado. E aí você ligava para ganhar, colocar seu nome na lista para entrar. Eu fiz muito isso para ir no Arena, que era ali. Ali já era o Arena era ali no Rio Bonito. Já não era mais Santo Amaro. Mas enfim, esse era o problema. Sair para se divertir. E aí, quando começou a faltar grana demais para isso, o que a gente fez? Vamos tentar fazer uma festa aqui mesmo, na Quebrada. E começamos a fazer festas na minha garagem. Na minha garagem não, na garagem da casa dos meus pais. E eles toparam aquilo. Até hoje eu não entendo como isso aconteceu. Até entendo, Muitos anos depois, conversando com um amigo daquela época, eu comentei com ele isso aí. Como é que meu pai e minha mãe deixavam aquilo? A gente ficou mais de um ano fazendo festa todo sábado. Caramba! Começamos a cobrar ingresso. Gente, já era. Começamos a vender bebida.
E como é que meus pais topavam? Porque era na garagem, daí se a galera queria usar o banheiro, tinha que ir lá, né, em casa, usar o banheiro de casa. Gente! E aí esse meu amigo me respondeu exatamente isso. É que sua mãe queria vocês por perto. Porque é anos 80, então você tinha Pé de Pato, você tinha Esquadrão da Morte. A periferia era tenso naquela época. Você estava no Ângela, nessa época? Não, aqui nos Jardim Santa Margarida, Vila Remo. Aqui do lado também. Porque nessa época a gente tava ali no extremo da violência, né? Exatamente. E aí esse meu amigo falou, mano, seus pais queriam vocês por perto. Eu falei, caramba, é isso mesmo. Não tinha me tocado disso. Mas era a mãe protegendo os filhos ali, né? Enfim, mas acho que esse foi o primeiro impulso de querer resolver um problema prático que a gente tinha. E até tentar ganhar algum dinheiro com isso. Acho que isso não dava dinheiro nenhum, não lembro direito. Mas eu sei que isso durou mais ou menos um ano. E eu nem tinha consciência direito de que eu estava ali fazendo uma espécie de projeto cultural. Não passava isso pela minha cabeça. Eu não tinha essa ideia forte comigo. Muito tempo depois, aí eu passei a me envolver com teatro. Eu achei o teatro na escola. Na verdade, o teatro me achou, né? Porque é isso, também filho de pai e mãe que estudaram até a 4ª série. Meu pai era operário da construção civil, minha mãe dona de casa, que também fazia lá os rolês dela. A gente vendia geladinho, às vezes, em casa, para fazer uma grana. Minha mãe cuidava de crianças menores que tinham lá dos vizinhos. Eu lembro da minha mãe fazendo esse tipo de trabalho para complementar a renda. E me ensinaram sempre isso. Mano, você tem que trabalhar para sobreviver, porque a gente é pobre. Então, eu aprendi isso desde cedo. Você tem que trabalhar. Já sabia disso, então. Mas não tinha consciência e conhecimento sobre arte e cultura. Aí, por acaso, na escola, estudando uma escola técnica ali em Santo Amaro, que tinha uma aula opcional de teatro, foi ali que eu encontrei, por causa da minha namorada na época. Ela queria fazer, ela já tinha interesse por teatro, eu nem sabia o que era, mas por ciúme dela eu fui fazer. E acabei me encontrando, porque eu sempre fui um aluno muito CDF, né? Eu estudava, lia. Meu pai, apesar de simples, né, era um cara que lia muito aquelas revistinhas que vendiam na banca de Faroeste, exatamente. Ele lia jornal, notícias populares sempre tinha lá em casa, Gazeta Esportiva também passou muito por lá, e ele fomentou a leitura entre eu e meus irmãos. Revistinha da Mônica, revistinhas da Disney na época. Então eu comecei nos quadrinhos a me educar na leitura. E isso me ajudou muito, agradeço muito meus pais por isso. Porque daí eu migrei para os livros, leio quadrinho até hoje, de super-herói, gosto pra caramba, é uma praia que eu curto. Mas teatro não era presente. Na verdade, minha cabeça foi formada muito por televisão, que era a diversão que tinha na época, né? Assistir as coisas da TV. Acessível. Leitura de quadrinhos. Estudei em escola pública. Peguei, acho que até razoável a escola que eu estudei. Não reclamo muito, não. Acho que eu tive bons professores também, que foi sorte. Mas o teatro foi bem por acaso. Encontrei teatro lá nessa escola. Isso na virada já para os anos 2000. E dali para cá não parei mais, né? A gente formou um grupo lá, com outras pessoas, amigos que estudavam lá, também aqui da região, né? Todo mundo filho de trabalhador, que conseguiu estudar nessa escola. Na época eu eu fiz processamento de dados. Nossa. Queria aprender a mexer com computador. Esse era o nome do curso. Que, na verdade, era um curso para ensinar a mexer no Windows. Foi isso que eu fiz lá. E fiz o teatro em paralelo. E de lá para cá, formamos o grupo e vivemos nessa tentativa de sobreviver fazendo isso, né? Legal. E a gente está falando aqui de literatura e teatro, né? Que são linguagens que durante muito tempo, né, só a elite tinha acesso. Ou a gente só tinha acesso ao que era da elite, né? A gente não tinha acesso do que era nosso, do que era produzido aqui. Eu acho que vocês viram esse movimento acontecer, né? Queria que vocês falassem, então, sobre isso. Assim, como é que vocês, hoje, né? No que vocês empreendem,
fizesse, eu brinco, né? Fizesse o pitch do projeto de vocês. Quando a gente começa a empreender, né? Quando a gente começa a fazer curso, mas vocês têm que fazer o pitch, né? Que é essa apresentação rápida. Então, eu queria que vocês falassem hoje quais são os projetos que vocês empreendem, que vocês tocam e que, de alguma maneira, sustentam, né, a vida, né? Os boletos de vocês. Bom, o Sarau do Binho, também pensando nessa coisa que o Juninho falou, de publicações e tal, a gente começou a publicar os nossos autores também, né? Porque muita gente tinha seus escritos guardados e não tinha possibilidade de publicar. Sim. Então, cada vez que a gente ganhava um edital, a gente falava, então vamos publicar 3 autores, tal. Nisso nós já publicamos 21 autores pelo selo Sarau do Binho. Mas nunca tivemos a pretensão de ser uma editora. Não tenho essa pretensão de ganhar dinheiro com isso, porque foi só uma forma de dar um start assim, para o autor falar, vai, sabe? Porque hoje em dia o autor consegue, por conta dele, publicar ali, imprimir 50 livros, 100 livros, aí ele vai vendendo, né, Juninho? Então, é possível fazer isso. Então, eu também nem daria conta de cuidar demais dessa demanda, né? Então, o nosso pitch é o Sarau do Binho ainda. A gente tenta levar muita gente com a gente. Quando a gente ganha os editais, aí nós estamos aí com 2 editais esse ano, fazendo atividades nas escolas. Cada edital inclui a participação de 20 poetas. Às vezes, quando a gente vai numa escola, ultrapassa esse número de 20 poetas, né? Então, é um ganho para eles também. Hoje mesmo, um deles, ontem teve sarau e um deles esqueceu que tinha o sarau. Ele ficou puto, falou, como que eu esqueci que tinha o sarau? Porque era uma graninha que ele ia receber. Aí o outro falou, pô, eu também esqueci outro dia, fiquei mal pra caramba por causa disso e tal. Então, é uma grana que a galera tá, sabe, dá para pagar um aluguel. O cara falou hoje para mim, isso aqui já é do aluguel. Então, está garantindo um pouco, minimamente, o ganho dessas pessoas, né? O nosso também, porque a gente, como proponente de edital, como pessoa jurídica, a gente também recebe por isso, né? E, então, quando a gente faz atividades em outros espaços e equipamentos da Secretaria de Cultura, ou outros espaços como o SESC, enfim, né? A gente vai vivendo disso. Felizmente eu não pago aluguel, então também já facilita, né? Não tenho tantas despesas assim, minha filha está criada, mas para muitas pessoas do grupo faz muita diferença. Sim. Esse dinheiro, né? Mas é uma vida muito instável, porque um ano você tem, outro ano você não tem. O Ademir falou, ei, como é que vocês estão? Eu falei, a gente está assim, ou você está trabalhando demais ou você não tem nada. Né? Então, esse ano ganhamos 2 edital, estamos trabalhando para caramba. O ano que vem, só Deus sabe. É isso. Né? Então, a nossa luta é todos os dias buscando para se manter. E aí temos também a Feliz, que esse ano vai para a 11ª edição, mas não ganho quase nada fazendo a Feliz, sendo bem sincera. Tanto é que a gente ganha bastante trabalho e dor de cabeça. Trabalho. A Feliz acontece sempre no mês de setembro. Sim. Mas a gente começa a desenhar a Feliz em março, né? Até agora, nós já vai entrar em agosto. Não recebi um centavo por estar construindo a Feliz desse ano, né? Agora que entrou uma verbinha aí que talvez a gente consiga tirar alguma coisa, mas se eu fosse dedicar todo esse tempo que eu dedico a Feliz para fazer produção e outras coisas, que eu faço produção de outros grupos também, eu ganharia muito mais. Sim. Então, a Feliz é um sonho. A Diane teve essa ideia de fazer essa feira, e a gente vem construindo isso há 11 anos, mas quem olha de fora fala, nossa, hein? Essa régua aí com essas logos todas aí, ó. A gente é que sabe, né? Aquelas logos, a pessoa te dá R$2.000, você vai ter que pôr a logo dela ali. Então, isso não, sabe? É duro. Quem vê logo não vê dinheiro no bolso, não. É duro, sei bem. Mas a gente está firme aí, fazendo não sei até quando.
Eu tenho vontade de ir desacelerando um pouco. Já vou, ano que vem eu faço 60 anos. Acho que tem muita gente querendo me levar para grupo. Ah, vamos fazer um grupo de não sei o quê, de construir uma política. Não me leve para grupo. Eu já fiz uma boa parte. Vocês, os jovens aí, olha, Isso. tem mais, né? Mas esse ano eu inventei de publicar um livro meu. Olha Eu só. falo que quero parar, mas estou aí, né? Estou A gente não me consegue. coçando aí com esse livro, que eu estou quase desistindo. Mas é um livro de culinária, um livro de receitas. Porque sempre foi uma coisa que eu gostei, né? De cozinhar. Então, já comecei lá como cozinheira do bar, né? E não tenho nenhuma receita extraordinária, espetacular, assim. Nada que você não pergunte para a IA e ela não vai te dar. Mas eu tenho o my way de fazer, o meu lógico. jeito, entendeu? E as pessoas me ligam, Suzy, como é que faz aquela carne de panela que você faz, aquele bolo de fubá? Aí eu falei, vou pôr isso num papel, então amanhã vou começar a fazer umas receitas lá, vai um fotógrafo. Ainda estou meio atordoada com isso, assim, mas não vai ser nenhum livro assim extraordinário. Imagina, vai ser mais da Suzy afetiva, Soares, receitas será? afetivas. Então, Lindo. tô aí. Eu falo que eu vou parar, daqui a pouco eu tô inventando uma coisa também. Que massa. Então, basicamente, vocês vivem de política pública. Editais públicos e apoios que também vêm para contribuir com as políticas que vocês já têm. Vocês acessam. Basicamente, é política pública, editais e contratações artísticas. Boa. A gente vai... Aí, um aluguelzinho daqui, sabe? Sim. Porque a gente, com 60 anos, você vai começando a construir a sua velhice, né? Sim. E construir a sua velhice é pensar, porque eu ainda não me aposentei, nem o Binho, mas vai ser uma aposentadoria mínima que nós vamos ter. Então, a gente fica pensando em coisas que possam nos sustentar na velhice. Então, por enquanto, está rolando. Ô, Suzy, vocês estiveram no Ciro, né, uns dias atrás? O Ciro de Albuquerque? Uhum. Meu filho estuda lá, né, o Pedro. Ah, Aí ele falou, mãe, eu fui lá falar com o Binho. Falei, eu sou filho da Gisele Alexandre, você conhece ele? Ele falou, não. O Binho, gente, ele não tem... É o Binho. Ele não tem redes sociais, então ele não conhece as pessoas pelo nome, sabe? E aí o Pedro ficou todo... No mínimo, ele deve ter falado pros amigos, né? Minha mãe conhece o Binho. Aí ele chegou lá e ele falou, não conheço. Ai, que vexame. Falei, tudo bem, Pedro, tá tudo bem. Mas você não conhece? Eu conheço, mas tá tudo bem. Não, e nós estávamos no Sesc Campo Limpo domingo passado, aí o Binho estava lá apresentando o sarau, foi um menininho lá, você foi na minha escola essa semana. Aí o Binho falou, é mesmo, eu lembro de você, né? Aí depois ele passou por mim e falou pra mãe dele, mãe, ele lembrou de mim. Então, antigamente, as nossas referências eram o bar, né? Sim. Durante muitos anos, nós tivemos bar 20 anos. Então, a gente encontrava as pessoas, eu te conheço lá do bar do Binho, né? E aí, essa referência mudou agora, sabe? Outro dia, nós encontramos um rapaz, a gente estava fazendo caminhada, e o rapaz parou o Binho e falou, Binho, eu preciso te mostrar uma coisa. Você não vai lembrar de mim, mas, preciso te mostrar uma foto. O meu filho está frequentando o seu sarau agora. Que demais. Ele falou, eu frequentava o seu sarau e agora o meu filho está frequentando. Então, mudou a referência, né? Do bar para a literatura, né? Eu acho que foi um ganho para a gente. Não que o bar não tenha sido bom também, né? A gente conheceu muita gente legal no bar, mas agora a referência é outra. É isso. E você, Juninho, conta aí da Dandara, como é que tem sido empreender? Primeiro a gente lança a Dandara em 2019, o primeiro livro em setembro de 2019, o segundo livro em fevereiro de 2020, e aí depois do primeiro lançamento do segundo livro vem a pandemia. Então a gente tem ali 2 anos, quase 3, né, muito desafiadores, né? Sim. Para alavancar um projeto como esse. Então, a Dandara, ela nasce como uma editora. Então, obviamente que ela é resultado de todo esse processo da minha trajetória. Com certeza. Mas ela não é um braço de nenhuma coisa que eu já tenha feito antes.
ela já nasce como um empreendimento mesmo. Sim. Então, eu vou lá, abro um CNPJ de empresa, uma ME, já não é nem MEI. Nossa. Então, eu abro uma ME e falo, ela vai ser uma editora. Quanto tempo isso vai levar para ser e tal, aí é outra coisa. Paralelo, eu sempre tive que fazer várias outras. Sim. Mas desde o começo ela nasce como uma empresa, como uma ideia de ter Uma ideia de negócio mesmo. uma ideia de negócio, Legal. um plano de negócio para acontecer. Então, nessa trajetória, a gente tem em torno de 40 livros publicados, alguns já esgotados, alguns foram mais livros porque a gente, além de fazer livros para comercializar, a gente também presta serviços, né? Sim. Que inclusive é uma fonte importante de renda da editora. Então hoje a editora, na verdade, ela é uma linha de produção, né? Uma cadeia de pequenos outros empreendedores. Então a gente tem uma rede de revisoras, diagramadora, redes sociais, a parte administrativa. Então é um arranjo, né, de pessoas que prestam serviços para o nosso trabalho. E aí a gente oferece esses serviços também. Então a gente tem os livros que a gente edita porque a gente aposta naquele livro e vai vendê-lo comercialmente, colocar para vender no nosso e-commerce, né, no nosso site. Hoje a gente já distribuiu livros para o Brasil inteiro, todos os estados. A gente já tem mais de, acho que 6, 7 mil entregas, né, de livros casa a casa, né, por meio do envio do nosso site. Temos uma rede de livrarias que já tem os nossos livros, e os eventos, né, que a gente ou faz ou é convidado. Inclusive, a Feliz é um desses belíssimos eventos que a gente participa anualmente. Sempre falo muito bem, sempre gosto muito de elogiar a Feliz como uma das grandes tecnologias da periferia. E não é porque eu estou do lado da Suzy, não, porque ela sabe mesmo que eu falo. Tem que elogiar, porque você viu que ela falou que o negócio dá trabalho, então tem que elogiar bastante. Com certeza. E eu acho que o mais interessante da Feliz é que ela gera uma economia no território. Exatamente. Né? Ela cria várias camadas de vínculos com o território. Seja a relação com as escolas, seja a relação do cash, né, do voucher, né? Então a moeda literária, que eu acho isso avançadíssimo, né? Sim. Esse debate da moeda literária, esse vínculo com as bibliotecas comunitárias. Então, eu acho que é um ecossistema que faz muito sentido para o território, mas também para quem empreende no universo literário, né? Então, por exemplo, mesmo eu que não talvez seja uma das poucas editoras, né, que frequenta a Feliz, que são mais acadêmicas, né, não são tão literárias, mas eu não deixo de vender na Feliz, porque é isso, né? A nossa galera está na universidade, então muita gente se organiza e vai lá na Feliz comprar os livros da Dandara, sabe que a gente vai estar lá, porque está fazendo alguma pesquisa, está fazendo algum estudo, né? A gente já lançou livro lá na Brava com o Tiaraju, o professor Tiaraju. Então, enfim, você vê como as coisas vão se conectando, né? Então a Dandara de fato, ela nasce com caráter comercial. Uhum. E ela tem essas camadas. Ela tem desde livros que a gente vai lá e edita porque acredita e tal. A gente presta muito serviço, então chega demandas, alguém ganhou o PROAC e precisa editar o livro. A gente vai lá e edita. Editais de universidades, né? Então grupos de pesquisas que conseguem acessar, a gente vai lá e edita o livro. Alguns são comercializáveis, outros não, outros são distribuídos. Mas isso ajuda a compor a rentabilidade ali, o caixa da editora. É fundamental. Nossa, né? Por quê? Porque apesar do livro no Brasil ele ter alguns incentivos, né? Então, por exemplo, ele é isento de ICMS, né? Ele tem
existe uma forma de envio pelos correios que é subsidiada, que é o registro módico, né? Então, a cadeia do livro ela tem alguns estímulos, né? Quando você usa papel de manejo sustentável, também você tem abatimento, etc. Mas mesmo tendo esses incentivos, a produção do livro é algo muito caro. É um elemento muito caro. E isso porque são muitos trabalhos agregados. Então, você tem o trabalho editorial, né? Então, o custo editorial ele é elevado para você entregar um produto de qualidade. Então, você ter bons editores, bons revisores, um bom projeto gráfico, uma boa impressão, tudo isso são custos elevados. E a própria impressão também, que é um custo elevado. Então, por isso que na ponta o livro acaba ainda sendo um elemento muito caro, mesmo com alguns incentivos. Então, acho que um dos desafios que a gente tem é ampliar a capacidade de produção literária, seja científica ou não científica, com maior apoio do poder público. Né? Então, o maior comprador de livros no Brasil é o Ministério da Educação, por exemplo. Só que só uma elite da editorial que tem acesso, porque os mecanismos são proibitivos, né, Suzy? São regras draconianas que impedem que você acesse. Então, a gente ainda tem esse desafio. E eu acho que o desenvolvimento dessa produção literária periférica, né, com mais pujança, depende muito ainda da gente conseguir se entender enquanto uma economia e conseguir produzir políticas públicas que alavanque esse setor econômico. Acho que esse é um desafio que a gente enfrenta. Então, a Dandara, apesar de desde o início se ver como um negócio, mas ela tem muita dificuldade de se firmar e de ser sustentável, porque é um ciclo produtivo caro para uma periferia com uma baixa capacidade de renda, e para a gente poder baratear o custo, a gente precisaria ter um maior estímulo público para poder ampliar o processo de circulação da nossa produção. Então, acho que esse é um dos desafios que estão colocados para nós. Muito bom, muito bom. Várias reflexões aqui. E na Brava, conte-me como você empreende, como vocês empreendem. Vocês têm um espaço muito legal, que eu sei que deve ser difícil manter aquele espaço. Lá dentro, a gente tem uma comidinha muito boa, que eu já fui lá e vi. Então, conta como é que vocês se organizam aí para empreender na Brava. Bom, Brava Companhia é um grupo de teatro, né? Um grupo de teatro da periferia sul de São Paulo, que surge ali na virada dos anos 90 para os anos 2000. Então, nesse período, que já vão aí 27 anos quase, né? de história, então a gente viu acontecer muita coisa. Eu acho que é importante falar que a gente é muito cria de um espaço importante de cultura aqui da nossa região, que é o Centro Cultural Monte Azul. Então, muitos alguns lá recentemente. de nós fizemos curso lá de teatro nesse período, né? Eu estava contando para vocês que eu estudei numa escola que tinha o curso de teatro. Enquanto eu estava lá na escola, eu tinha outros integrantes que estavam fazendo curso ali no Centro Cultural Monte Azul, com o professor Reinaldo Maia, que é um cara importante, um grande ator, dramaturgo, que já não está mais entre nós, mas que foi muito importante naquele período. Ele formou uma geração de jovens ali, artistas, ali na Monte Azul. Ele dava aula lá. E a gente se junta, forma o grupo. A gente tem uma primeira fase que é aquilo. A gente era mais jovem, né? Vontade de fazer teatro. Alguns já tinham pretensões, né, de, sei lá, entrar para o mercado publicitário, fazer novela. Tinha essas coisas, né? Quando você é jovem, você acha que é fácil. Mas, enfim, a gente forma o grupo. E grupo de teatro é isso. Ele junta a gente e
E aí começam a aparecer problemas. Quando você vai montar uma peça, você precisa de cenário, você precisa de figurinos, às vezes você tem instrumentos musicais, então você precisa de lugar para guardar essas coisas, né, para começar. E a gente não tinha, na época, sede. Então, a primeira fase é isso. Guarda as coisas na casa de alguém. O grupo se reúne lá, vai fazer reunião, vai para casa da pessoa. Onde ensaia? Ensaia na rua, ensaia em parque, ensaia em espaço emprestado, né, de escola, salão de igreja. A gente já ensaiou em tudo quanto é lugar. Nesse primeiro momento. É uma fase que eu acho que é uma fase meio que social. Eu costumo elaborar isso como uma fase mais social do grupo. Social no sentido de que, como o Centro Cultural Monte Azul está dentro de uma instituição maior, né, que é a Associação Comunitária Monte Azul, então a gente tinha um pouco um pensamento parecido com o pensamento daquela associação. Então, a gente acreditava que a gente precisava fazer arte para além do nosso prazer pessoal, mas também, de alguma forma, contribuir com a nossa comunidade ali do entorno. Né? Que é um pensamento bacana, um tanto ingênuo também, mas, enfim, tudo, quando a gente começa as coisas, é sempre de uma maneira ingênua mesmo. Né? Essa fase dura um tempo. É engraçado nessa fase também que a gente tinha um pouco de bode com os grupos de teatro que não eram da região, que vinham do centro para se apresentar aqui. Então a gente tinha uma certa rivalidade com o centro. Né? A gente se considerava meio que, que esses caras vêm aqui, né? Usar a gente de cobaia para mostrar os espetáculos deles, depois eles somem, né? Não deixam nada para a gente. A gente tinha um certo bode, era engraçado isso. Depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente começa a estudar. Acho que o contato com o próprio Reinaldo Maia lá, com outros grupos do movimento de teatro de grupo da cidade que já existia, a gente começa a cruzar com outros grupos interessantes que eram de outras periferias e a gente começa também a amadurecer politicamente nesse sentido. Aí a gente começa a entrar numa outra fase, de não ficar mais tretando muito com quem vem de fora, tentando dialogar, entender. A gente começa a frequentar reuniões para discutir política pública de teatro para a cidade. Né? Ali nos anos 90, estava o pessoal se reunindo num movimento que se chamava Arte contra a Barbárie, que é importante citar, porque é desse movimento que surge a primeira política pública importante que a gente tem de teatro na cidade, que é a Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade, que é a lei que inspirou depois os fomentos à dança, todos os outros fomentos. A própria Lei de Fomento à Periferia também é um pouco inspirada nessa lei, que foi a primeira, pioneira. Foi a pioneira. Fruto de muita luta, de articulação de artistas, trabalhadores da cultura da cidade. Isso é importante citar, porque a cena de teatro da cidade é uma antes da lei e se torna outra depois. Porque a lei, ela meio que disponibiliza recursos para grupos de periferia. Então, ela descentraliza a produção teatral da cidade. Né? Começa a surgir um monte de sede. É um momento que a gente tem a nossa primeira sede, né, também, que por acaso era uma ocupação cultural, que era o Sacolão das Artes, ali no Parque Santo Antônio. Então, quando a gente chega no Sacolão, é um momento que a gente consegue, pela primeira vez, ser contemplado nessa lei de fomento. Então, isso dá um impulso para a gente, naquele momento, e consolida o Sacolão como um espaço importante, que durou, a gente ficou lá por 10 anos, então, um bom tempo ali, né? Não só com teatro, daí a gente começa a abrir e receber outros artistas para fazer coisa lá também. Enfim, acho que é importante falar da lei. Foi desocupado antes da pandemia? Quando é que foi? A gente saiu por questões várias, mais ou menos em 2017. Mas depois, acho que as pessoas foram tiradas de lá, o espaço está horrível, inclusive. Sim. E era um espaço tão meio importante, né, para a cultura dessa região. Exatamente. Eu lembro que teve uma movimentação para não fechar, mas aí eu não acompanhei, mas acho que foi um pouco antes da pandemia que acabou, né? Triste. E está fechado. Mas é uma pena, porque era um espaço ali que está numa região muito central ali, né, da nossa periferia ali, né? Um super acesso legal. Exatamente. Vários coletivos. Tinha gente, tinha escola de samba lá, né? A Cacique do Parque. Tinha gente que fazia circo, tinha gente que fazia música, hip hop. Teve videoteca lá do pessoal do NCA na época, enfim.
Foi um movimento muito bonito, muito legal. Eu acho que dessa trajetória de fazedor de teatro aqui na periferia, acho que das coisas mais bonitas que eu vi acontecer foi justamente essa rede se formando, né? Acho que a gente, né, viveu isso juntos, né? Surgiu o movimento de saraus, o próprio movimento da literatura periférica, slams, isso tudo pipocando. E acho que tem muito a ver com as articulações que a gente começou a construir, né? Cada um ali com seus perrengues, empreendendo seus projetos, mas se encontrando em vários momentos para fazer coisa junto. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar para não perder. Esses elos, essas redes, essa ajuda mútua, né, que a gente precisa para sobreviver aqui na periferia, né? Então é um emprestando espaço para o outro, ensaiar, para ir lá gravar uma música, emprestando equipamento, né? Emprestando dinheiro, muitas vezes, né? Quantas vaquinhas a gente não participa, né? Para ajudar camarada a lançar livro, ajudar camarada a comprar um equipamento, ajudar camarada a pagar um aluguel. Coisas tristes também, ajudar camarada a ser enterrado. Tem vaquinha, às vezes, para a gente enterrar camaradas que estão sem grana por aí. A família não tem. É um lado triste, mas também tem essa coisa bela que é a nossa rede de ajuda e de solidariedade. Mas eu acho que isso é muito da geração de vocês. Eu acho que a gente tem perdido muito isso, assim. Na minha geração, que não é a geração da Carol, acho que aqui a gente tem 3 gerações, né? A gente vem perdendo isso, né? Isso que eu tô falando, a gente tem que trabalhar para não perder. Exatamente. A gente não pode cair na armadilha de querer resolver só o problema individual, né? Não existe isso, né? A gente precisa uns dos outros. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer sarau, começou a chegar gente que a gente não conhecia, né? E várias linguagens se encontravam no sarau, né? Então, a Zona Sul sempre teve muita gente fazendo arte. Mas as pessoas não se encontravam, né? Então, a gente fazia o sarau dentro do bar, mas do lado de fora do bar, às vezes aconteciam coisas mais importantes do que o que estava acontecendo lá dentro, porque as pessoas se articulavam para fazer coisas juntos, né? Então, tinha a galera do teatro, do hip-hop, do audiovisual, da literatura, do cinema, estava tudo ali, né? E aí as pessoas se fortaleciam, um conhecia o espaço do outro, frequentava o espaço do outro. Imagina, eu saía daqui da Zona Sul para ir no sarau na Brasilândia, em Pirituba. Quando que não? Eu não saía daqui do Campo Limpo para ir para a Brasilândia, eu nem conhecia a Brasilândia. Então, essa rede se formou e ainda essas pessoas que se conheceram naquele momento, eu sinto que ainda tem uma união forte, sabe? Então, eu tenho uma relação muito forte com o pessoal da Brasa, o pessoal do Elo da Corrente, o pessoal aqui da Brasa, da Brava, né? Então, a gente se conheceu naquela época e muitos vínculos ficaram. Sim. Né? E, então, isso foi muito importante. Eu não vejo realmente isso. Mas também, hoje em dia, acontece muita coisa. Se você pegar um dia, você vai pegar a agenda do dia na periferia. Sim, já tem muita coisa acontecendo, né? E naquela época não tinha. Uhum. Vai ter um teatro lá no Sacolão que a Brava está fazendo. Ia todo mundo, porque a gente não tinha tantas opções de lugares para ir, né? Porque para a gente ir da ponte para lá, a gente quase não ia. Então, a gente se consumia, né? Sim. E hoje não, tem muita coisa acontecendo. Mas aí a gente é isso, né? A gente se perde em construção de políticas públicas, por exemplo. Não tem essa força, né? Tem essa força. O pessoal da literatura, por exemplo, não tem a força que o pessoal do teatro tem para construir uma política pública. A comunicação mesmo. Há quantos anos eu tento fazer essa articulação, Suzy? Não consigo. Eu estou no governo federal hoje. Eu sou consultora lá num projeto que fala sobre jornalismo periférico e mobilização social. É um projeto inédito no Brasil. Então, a minha articulação assim, eu estou me articulando nacionalmente, mas eu não consigo me articular territorialmente, entende? É muito difícil essa. Então, acho que vocês isso. Vocês construíram coisas muito importantes, sedimentaram ali um caminho para a gente e a gente não está sabendo lidar com isso. A gente não está conseguindo evoluir com isso, sabe? Mas, enfim, voltando, Ademir, porque a gente não falou da Brava atual, né? Você contou essa história, mas hoje, né? Como é que a Brava se mantém hoje?
se sustenta? É a partir de políticas públicas? Como é que vocês se mantêm atuante? Basicamente, a partir de políticas públicas, a lei de fomento ao teatro é a principal, é um edital que rola de 6 em 6 meses, né? Contempla ali faixa de 15 a 20 grupos da cidade e deixa de fora uns 100, que geralmente eu tenho acompanhado as edições 15? E eu vejo lá que se inscreve 120, 130, isso tem aumentado, e são contemplados ali 15, 20 às vezes. Nossa, Então fica muita gente de fora muita ainda. gente. São Paulo é uma das cidades que mais tem teatro no mundo. Pouca gente sabe disso. Mas tem gente que fala que mais tem grupo de teatro. Mas tem da ponte pra lá, né? Aqui pra nós... Tem bastante também. Tem? Tem. Grupo de teatro, sim, tem. É que teatro é um negócio muito doido, cara. Tem lá teatro sendo feito nas igrejas, tem teatro amador pra caramba sendo feito nas quebradas, dentro de ONG. E tem uns grupos que aparecem um pouco mais, que se lançam, faz coisa, fica em cartaz e tal. Sim. Mas então tem muita gente fazendo teatro. A Carol tem os dados aí, né, Carol, desse mercado? Conta pra gente. É isso, assim, eu trouxe alguns dados e eu queria que vocês comentassem, né? Até porque muito do que a gente apura, do que a gente pesquisa, não é a realidade do que a gente vive na quebrada, né? Nesses números todos que aparecem. E nem só o que a gente apura e o que a gente precisa, o que existe de produção Exatamente. de dados, né? A produção de dados é feita a partir de um recorte que não é o nosso, que não nos inclui, né? Então, eu queria entender de vocês. Bom, primeiro falando sobre literatura, segundo dados mais recentes da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, em 2023, o mercado editorial brasileiro produziu mais de 323 milhões de exemplares, com um faturamento aproximado de 6,2 bilhões de reais. Só o varejo movimentou aí mais de 2 mil bilhões de reais, mesmo com uma pequena queda de vendas. Eu quero que o Juninho comente sobre isso. No teatro, especialmente os musicais, também mostra aí uma força impressionante. Um levantamento da FGV apontou que os musicais em cartaz na cidade de São Paulo geram mais de 1 bilhão de reais para a economia e criam mais de 13 mil empregos diretos e indiretos. Quero que o Ademir conte aí pra gente qual é o recorte. Lá na Brava? Nessa grana aí. Começar a fazer musical, gente. É isso. E só pra finalizar, pra gente dar continuidade, enfim, tem até um dado mais recente, mas eu vou trazer esse aqui, que é quando a gente olha para o Brasil inteiro, os dados da Lei Rouanet, eles mostram que nos últimos 10 anos foram investidos aí mais de 3 bilhões de reais em 7.743 projetos teatrais, que é uma injeção aí de recursos, mas que fortalece também os saraus, enfim, a cena cultural num todo. Aí eu queria que vocês, né, esse aqui falando da Lei do Rouanet também, para trazer a Suzy para o debate, assim, o que disso a economia criativa de quebrada tira, sabe assim, aproveita. Como assim, Suzy? E aquele monte de logo? Olha, pensar que a periferia recebe 1%, é 1, qualquer coisa por cento, né, dessa verba da Lei Rouanet, e o bairro de Pinheiros, 30 e poucos por cento, né? Isso a gente está falando nível São Paulo. Agora, os rincões aí do Brasil, gente, estão totalmente esquecidos, né? Então, eu não peguei essa fatia do bolo, a gente está pegando, assim, um pedacinho do bolo das migalhas que caíram, porque a gente está... Já tem 2 anos que a gente conseguiu acessar a Lei Rouanet. A gente vem tentando há alguns anos, há uns 6 anos atrás, a gente conseguiu aprovar um projeto da Feliz e não conseguimos captar. E aí a gente vai desistindo, você vai desistindo. Aí, no ano passado, nós conseguimos captar o valor mínimo, né, que é os 20% do total do projeto. Então, conseguimos. Esse ano, o nosso investidor do ano passado, que tinha investido os 20%, reduziu para 10%. Aí, com os 10%, você não consegue acessar o recurso da lei. Né?
E aí você tem que ir por outros caminhos, falar com fulano, alguém que conhece alguém, não sei o quê. Enfim, conseguimos os 20%. Mas a gente tem dificuldade até para conseguir um captador. Porque o captador, alguns eles querem receber por mês. Exatamente. Como que eu vou ter um dinheiro para pagar mensalmente para um captador? E eles também, eu acho que eles nem veem muita... não tem expectativa de conseguir captar para a gente da periferia, então eles nem pegam a gente. Sabe? A gente fica que nem doido atrás de um captador. Eu recebo de vários amigos. Você conhece um captador para indicar? Porque eles não querem a gente. Né? Então, a Lei Rouanet é de extrema importância, só que ela precisa ser melhor dividida. Né? Eu acho que as empresas, como foi dito ontem no encontro lá, que falou desse mapeamento, as empresas não estão doando. Eles não estão doando nada, porque é tudo dinheiro que seria pago de incentivo fiscal e imposto. Então, eles estão investindo esse dinheiro porque a marca deles vai aparecer. Né? Então, eles querem um nome com glamour. Como dizia Pilar, eles gostam de glamour. Né? E a gente ainda não tem esse glamour. Mesmo que a gente faça um projeto maravilhoso na periferia, que a gente vá para tantas escolas, que a gente consiga chegar nas crianças, dar moeda literária para as crianças comprarem livros. Sabe? É um projeto maravilhoso. Esses dias eu falei para um investidor, eu gostaria que vocês viessem ver a Feliz com os olhos e com o coração. Porque só pelo relatório que eu te mando, você não vai ter ideia do que é a Feliz. Porque as pessoas investem, mas eles não vêm ver. Não manda uma pessoa assim para conhecer pessoalmente. Mas aí, quando você vai nos eventos grandes da ponte para lá, aí você vai ver todo mundo lá badalando, entendeu? Por que eles não vêm aqui não tem network. Não é isso que eles gostam? É isso. Mas eu vou atrás, sabe? Eu sou cara de pau. Eu fui numa feira aí grande, que se considera a feira. Os caras, quando eles se anunciaram assim, São Paulo agora tem a Feira do Livro. Qual que é a feira que é? A Feira. Então, eles têm esse nome, a Feira. Aí eu falei, vou lá para ver como é que esse povo que tem dinheiro faz feira. Porque a gente vai na xepa, né? Eles não, eles vão na feira às 8 horas da manhã. Exatamente, os primeiros a chegar. Compra as frutas selecionadas, com cachorrinho. As frutas cortadinhas. Carregando a sacola, né? Então, eu fui lá para ver, para tirar ideias, para falar, nossa, isso aqui é bacana, se eu tiver dinheiro, um dia eu vou fazer. Um banheiro... Você chegou aí, Juninho? O banheiro deles é mais bonito que o da minha casa. Banheiro químico. Falei, gente, tô boba, sabe? Aí e vê lá a régua de logo deles. Então. Aí eu vi lá uma barraquinha de um dos financiadores. Aí eu falei, eu vou lá. Peguei o e-mail, falei, eu preciso do e-mail de quem cuida disso aqui, ó. Aí fui, mandei e-mail, me responderam, falaram, olha, vamos avaliar o projeto de vocês e tal. Me parece que está dentro do que eles, né? Então, eu vou batendo na porta, eu encontro um deputado, eu falo, fulano, não dá para você arrumar uma emenda parlamentar para a gente? E a captadora de recursos? E eu consigo, eu consigo. Isso, tá certo. Sabe, eu dou a cara para bater, eu peço mesmo. Mas a Lei Rouanet, para a gente, está chegando assim muito, muito pouco, né? Então, eu conheço poucos coletivos da periferia, pelo menos aqui da Zona Sul, que conseguiram acessar a Lei Rouanet, que é a Fabiana Ivo com a banca, o Bloco do Beco ano passado, acho que a Cooperifa também já acessou, e a gente esse segundo ano, mas eu desconheço outros grupos que tenham acessado. Sim. E aí tem isso, né? Mesmo que acesse, e aí os apoiadores? Porque, para quem não sabe,
A Rouanet é um fomento que te possibilita captar recursos junto com investidores. Então, não é que você ganha esse dinheiro. Você escreve um projeto de tantos R$1.000 e aí você vai ter que captar pelo menos 20% desse valor para você conseguir resgatar esse investimento. Então, não é tão simples assim também pegar dinheiro, mesmo quando você é aprovado na Rouanet, né? Tem tudo e aquela isso. história de que ficar rico com a Lei Rouanet, não sei quem, porque se você realmente prestar contas de tudo que você faz, porque é uma prestação de contas muito rigorosa, muito detalhada, não tem como você tirar dinheiro dali, roubar dinheiro dali. É isso. É muito correto, difícil. é muito certinho. Então, gente, a gente está com o nosso tempo estouradíssimo. Estão ali me mandando embora. Queria que vocês... eu preciso falar uma coisa. Por favor, desculpa. eu queria que vocês fizessem esse fechamento. Desculpa, vou roubar a vez. Não, antes eu quero falar. Posso falar? Por que você nunca me chamou pra feliz? Nenhuma mesa. Já pedi pra Diane, mandei um zap. Ai, amo. Ai, meu Deus, que saia justa. Diane, me hein? chama aqui. Eu também nunca fui chamada pro Cuticom. Pronto, vamos trocar. Mas o seu nome tá em Não, todas. tá no Cuticom, sim. Eu acho que né? Calma. Olha, mas a Feliz, a gente tenta, sabe? A gente tenta contemplar, porque sempre tem um tema, né? Sim. A gente parte daquele tema e aí quem a gente vai convidar? Agora mesmo eu estava olhando para o Juninho aqui, eu falei, Juninho tem a ver com o tema desse ano. Sabe? Porque a Feliz não é construída, não é uma programação construída aleatoriamente. Sabe? Não é só uma programação cultural. A gente fica meses ali amadurecendo o tema. Nós vamos falar sobre o quê? Quem vai ser a pessoa que nós vamos homenagear? O tema vai ter que ter a ver com essa pessoa. E sabe? Então, é uma construção. Então, as mesas, as coisas, a gente tenta construir a partir desse tema. Então, Foi uma cobrança ao vivo, mas é brincadeira, tá? uma hora vai chegar. Assim, Sua hora vai chegar. a minha hora vai chegar. Mas eu só queria dizer que você diria perguntou cheio de de onde vem a nossa renda, se é só de políticas públicas. Eu esqueço, mas eu trabalho pra caramba como produtora. Sim, para Sabe? outras coletividades. Para outras coisas, muitas vezes o SESC me chama para fazer produção de algum evento que vai ter. Trabalho também como avaliadora de projetos do PROAC, já tem alguns anos. Do Edital Vai, também já fui avaliadora há alguns anos. Legal. É uma fonte de renda também, né? Mas, como produtora, eu trabalho muito, muito. Então, e a gente está sempre reaprendendo. Quando eu aprendo um negócio, eles vêm e mudam tudo. Na prefeitura, eu aprendi o CAPAC, eu sabia tudo do CAPAC. Eu era fera no CAPAC. Agora é o porta de entrada. O SESC, eu sabia tudo. Agora já mudaram o PCAP. Tudo eles vão mudando. E eu vou tendo que me atualizar, né? Então, também é uma fonte de renda do meu trabalho. Eu esqueço que eu trabalho com isso. Esquece que você quase não trabalha, coitada. E aí, Juninho, suas considerações finais, se você quiser comentar isso que a Carol traz de dados, enfim, fica à Primeiro vontade. quero ser convidado pro Cuticom. Por favor, é isso. feliz. Toma, vai. Né? Já quero deixar aqui torta de climão. Né? Como diria o filósofo Xande de Pilares, a minha hora vai chegar. Vai. Vai sim. Já tô aqui no Manda Notícias. veja Então, só, ó. Que alegria. O Manda Notícias é da onde... Todo mundo que passa pelo Manda Notícias vai pro Cuticom, não sei se vocês sabem. pronto. Quem não é Então visto não é lembrado, fiz viu? o estágio aqui, né? Espero ter passado no estágio para poder ir pro Cuticom. Mas acho que esses dados que a Carol traz são, obviamente, todos verdadeiros e, de fato, é isso que acontece. Agora, a pergunta que não quer calar é quem produz esses livros, quem distribui esses livros, quem comercializa esses livros, né? Então, dentro da estrutura da produção do livro no Brasil, há uma fortíssima concentração em pequenas, grandes editoras, né? A gente vive uma dicotomia importante, assim, né? Porque a Suzy trouxe um elemento, né? Hoje, cada vez mais você tem o editor-autor, né? O próprio autor vai lá, se autopublica, né? Hoje você tem uma tecnologia de impressão do livro que antigamente você só tinha o fotolito, basicamente, que você tinha que fazer grandes tiragens, né? Então você tinha que fazer no mínimo 1.000, 1.500, 2.000 livros.
às vezes 3 mil para poder ser viável o valor unitário. E hoje, com a tecnologia da impressão digital, você pode produzir até um livro, né? Claro que o custo ele fica um pouco maior, mas ele ainda é compatível. Ainda é possível, É né? possível, né? Sim. Então, é possível ter pequenos investimentos. Mas é isso. Tudo bem, para o artista, para o poeta que está ali vendendo 50 livros, talvez vai salvar a feira do mês dele. Mas do ponto de vista de impacto da sua obra no cenário literário, é muito restrito, né? Para ele poder ter impacto, ele precisa estar em livrarias, ele precisa ter uma distribuição, uma venda nacional, né? Precisa acessar outros lugares. Sim. Né? Então, você tem hoje cada vez mais editores, autores, você tem cada vez mais coletivos culturais que também editam livros, né? Então, o Sarau do Binho é um exemplo, mas o Sarau da Brasa, Elo da Corrente, tantos outros também não se veem como editoras, mas são editores de livros, né? E você tem várias outras pequenas editoras mesmo, que se veem como editoras e que produzem. Então, hoje, a produção do livro ela é muito mais diversa. Sim. Mas o acesso a uma impressão de a grande circulação das obras ainda está concentrado em pequenos grupos corporativos, né? Então, hoje, por exemplo, a maior editora do Brasil nem é mais só do Brasil. Ela foi vendida por uma grande corporação mundial que distribui 70% das suas obras são comercializadas por plataformas digitais, né? Que a pessoa compra o livro e chega, às vezes, se ela compra de manhã, chega à tarde. Então, é um nível de desigualdade, de competição que se não houver política pública que regule e que potencialize esse chão da fábrica, né, dessa produção e que garanta essa bibliodiversidade, podem ter porque é isso, né? Você percebe que essa grande circulação do livro, etc., ela não se combina necessariamente com uma bibliodiversidade, não se combina necessariamente com uma popularização do acesso à leitura, em um aumento do hábito da leitura. Então, nós precisamos combinar isso, nós precisamos ampliar ainda mais a produção do livro, mas isso tem que ser combinado com formação de público leitor, formação de espaços de leitura, de estímulos, né? Então, tem toda uma cadeia. E isso, eu não acredito que isso vai ser feito pelo setor privado, né? A elite não quer que a periferia pense, produza conhecimento, produza a sua própria literatura. Então, nós precisamos nos articular aqui no andar de baixo e pressionar para que o Estado responda, chegue para nós, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, né? Acho importantíssimo esse debate da Lei Rouanet, nós precisamos acessar. Mas nós precisamos também questionar por que todo ano 500 bilhões de reais são investidos no agronegócio através do Plano Safra, né? Não há nenhum setor produtivo na história desse país ou do mundo que tenha se desenvolvido sem o investimento público, sem o investimento do Estado. A China é a maior prova disso hoje. Se hoje a China coloca em xeque o imperialismo norte-americano, é porque um projeto do Estado chinês investiu em várias áreas estratégicas e saiu de uma grande fábrica do mundo para ser um dos grandes polos tecnológicos exportando tecnologia para o mundo. Então, se a gente quiser desenvolver a cultura, desenvolver arranjos produtivos, desenvolver toda essa economia popular que a gente faz, que gera emprego, gera renda, desenvolve conhecimento, nós vamos precisar que o Estado financie isso. E isso não é um problema. A gente não tem que ter medo. Porque é isso, se o agronegócio arranca do nosso bolso 500 bilhões por ano do Plano Safra, mesmo a Lei Rouanet fica no chinelo. Sim. Perto do que esse investimento no agronegócio. Então, por que o Estado não pode financiar tudo isso que a gente faz com mais qualidade, com mais potencialidade e gerando desenvolvimento e renda? Então, acho que esse é o desafio e só vai vir isso com organização popular. Esse é o recado que eu queria deixar. É isso. E você trouxe um livro? Fale-me sobre esse livro. Bom.
Eu trouxe aqui o nosso último livro, né? Trouxe para deixar de presente aqui Ai, pro que Manda lindo! Notícias. A gente vai montar uma mini biblioteca aqui. Isso, então não sei para onde eu posso lindo. mostrar aqui. Tá lá, né? Esse Escrevivências aqui, Diálogos com a Psicologia e Psicanálise, é um livro coletânea de pesquisadores da área da psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, com outras universidades, que traz a experiência, faz esse diálogo com a literatura, né, porque dialoga com a experiência da Conceição Evaristo para pensar uma psicanálise, né, uma psicologia que dialogue com as vivências, com as experiências concretas das pessoas. Então, é um livro fantástico que a gente acabou de lançar. Que lindo. Então, deixar de presente Muito aqui. obrigada. E a Já sou a gente- primeira, hein, gente? Por favor. E a A gente... gente tem que rodar, né, o livro. É isso, né? Somos uma editora periférica, popular, mas que preza muito, desde o início, pela qualidade do que a gente entrega. Posso Então, ver? a gente Lindo. pensa muito, né, no projeto gráfico, na qualidade do nosso produto. Somos pequenos, mas com vocação de grandeza e queremos entregar algo de qualidade para o nosso povo, né? Como diria Solano Trindade, né, que pesquisar na fonte de origem e devolver para o povo na forma de arte, né? Então, na forma de literatura, de produção literária. Então, viva Solano, viva toda a Lindo, nossa lindo. construção aí. Muito obrigada, Juninho. Adorei. E você, Ademir? Também trouxe um livro. Eba! A gente não é editora, mas a gente se mete a fazer livros também. Olha! Essa aqui é a edição número 5 do nosso caderno de erros. Depois eu trago as outras edições para você. Trago a coleçãozinha completa. Que lindo. Ficar no acervo de vocês aí. É um registro dos debates que a gente faz lá na Brava. Tem coisas que a gente escreve sobre processos de criação nosso. Fotos de espetáculo. Enfim, é uma tentativa de registrar um pouco essa nossa produção. Né? Que é isso. Se a gente não registrar, né, o que a gente faz aqui na isso. Perifa, vai ser difícil alguém vir aqui e registrar. Como diria o Gaspar dos África Brasil, temos que catalogar as nossas histórias, né? É isso. Exatamente, exatamente. Manda Notícias também é isso. Isso aí. Registrar as nossas memórias, a nossa intelectualidade. É isso. Muito obrigada. E eu quero também ser convidado depois para fazer o Vamos. cult. Vamos. Fazer um episódio tá vendo, sobre teatro investidor? periférico. Apoie o Cuticom, porque tá difícil também, Suzy. Tá muito difícil manter o Cuticom. A gente acabou de receber um retorno e a gente vai ter que cancelar um dos dias Não. do festival. Então, assim, já cai uma programação. E olha que é um festival que a gente faz várias coisas, mas aí limita a programação, não podemos fazer tudo que a gente queria fazer. E aí, enfim, é isso. A gente precisa desse investidor, a gente precisa desse captador de recursos, que a gente não sabe captar recurso. Isso já é uma, né? Eu acho que isso é uma das primeiras coisas, assim. A gente não tinha ideia de que o festival ia tomar essa proporção, né? E tomando essa proporção, o que a gente tem que fazer para ele se manter vivo? Fazer 11 anos aí, sabe? Então, a gente está com 3 anos, assim, aprendendo muito ainda. Temos muito que trocar. Você tem muito para ensinar para a gente. Mas eu quero muito. Uma das coisas que a gente faz na programação, que eu quero que vocês acompanhem, é que a gente não repete artista, por exemplo. Tirando o Cocão e Fino, que são nossos apoiadores, vão para onde quiser, sem grana e tal, todas as mesas nunca se repetem, as pessoas, né? A gente sempre faz essa rotatividade, porque é isso, se a gente tem uma lista muito gigantesca de artistas. Então, como é que a gente tem que pensar nessa distribuição também do acesso do artista ao palco? Então, eu tenho muito essa preocupação, assim. Esse ano a gente está pensando muito também na diversidade, então trazer, né, público LGBT que a gente nunca conseguiu acessar, também vamos pensar nesse festival. Então, estamos aprendendo. Mas eu quero muito ter todos vocês no Cuticom, por favor. Fazer um episódio de teatro aí. Boa! Seria legal. E só para Tem fechar, Não, aproveitar por o favor, gancho, por que eu favor. não posso deixar passar os dados que a Carol Sim, trouxe. imagina, Porque quanto desse bolo aí ficou lá na Brava? Ah, não, nada contra os musicais. Eu tenho um monte de amigo, de amiga que faz musical. São as pessoas que precisam trabalhar, precisam pagar as contas também, cara. Mas
Mas pense no musical. Quem sabe um hip hop? Sim. Uma história olha, eu já na Mas o minha que eu queria mente. falar é o seguinte, Fala. que até do ponto de vista capitalista, eu acho uma burrice, cara, dos nossos capitalistas aqui, não investir na diversidade cultural que o país tem. Sim. É uma burrice, inclusive do ponto de vista de quem quer ganhar dinheiro, cara. Porque o que a gente tem de artista, de produtor cultural, de gente fazendo coisa linda, bonita aqui na perifa, cara, isso poderia virar um grande circuito, cara. Eu tô pensando em modos capitalistas mesmo, cara. Depois a gente discute como a gente derruba essa merda. Mas até pensando nisso, cara, fazer um roteiro de arte só a Zona Sul, né? Nossa. Pensa no tanto de grupo de teatro, de música, de sarau, de slam, de coisa que acontece aqui. Isso aqui podia gerar uma grana danada, podia gerar turismo, podia gerar tanta coisa, né? Incrível. Que gerasse maneiras das pessoas sobreviverem aqui com um pouco mais de dignidade. Então eu acho uma burrice dos nossos... A gente tem uma... Eu não gosto de chamar de elite, porque o conceito de elite seriam os melhores de nós. É verdade. O que a gente tem é só uma gente rica e burra nesse país, cara. Não é elite. É uma gente muito rica e muito burra. Que não gosta do país, na verdade, né? Não gosta do povo. Que ganha dinheiro aqui e depois vai morar em Miami e fica falando mal do país. A gente precisa se juntar e fazer alguma coisa sobre isso, né, gente? Precisamos. Faço minhas as palavras do Juninho. Organização. É isso. Preciso organizar o pessoal da comunicação, Sim. o pessoal do Não, o audiovisual, Juninho vai me ajudar. Já pra acionei gente o fazer Juninho. essas brigas, cara. O Juninho vai me ajudar. Já passou da hora, né? É isso. Vamos perder a cabeça. Por favor, acompanhem esses produtores empreendedores de arte aqui da Zona Sul. Muito obrigada. O segundo episódio do Criativos da Quebrada tá chegando ao fim, mas logo, logo tem mais. Beijo, beijo. Até o próximo episódio.